De todo o vídeo que eu já falei sobre o assunto imunidade, esse aqui é o mais completo. Vamos começar logo por algumas definições aqui, né? Então, assim, quando a gente pensa sistema imunológico, o que é isso? Mas qual é? Onde é que eu toco para sentir meu sistema imunológico? E a gente não sabe nem por onde começar. Então, vamos lá. Sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Aquilo que vai defender o seu corpo. O objetivo dele é o quê? Primeiro, identificar, depois eliminar e por último, reconhecer, tirar uma foto do invasor que vai entrar no seu corpo para lembrar dele, para da próxima vez que ele vier dizer: "Ei, eu me lembro de você, viu? Vem para cá". Então assim, imagine agora um exército. O exército tem o QG, tem os soldados e naquele tempo, quando não havia telefone, internet, blá blá blá, tinham os mensageiros para passar as mensagens do exército. O QG, o soldado e o mensageiro. Tá desse mesmo jeito. Essa é a analogia do nosso sistema imunológico. O QG vão ser os órgãos que estão dentro do sistema imunológico. Os soldados vão ser as células e os mensageiros vão ser as proteínas. No nosso caso, no corpo humano, parte do sistema imunológico a gente já nasce com ele e outra parte ele vai aprendendo ao longo dos anos e ao longo da vida da gente. Como é que a gente sabe que o sistema imunológico está precisando de uma ajudinha? Quando os gânglios linfáticos estão inchados aqui pelo pescoço, as amígdalas, nas axilas. Quando a gente pega resfriado, mal ficou bodinho resfriado, já cai com outro. Quando a gente tem episódios frequentes de herpes e de furúnculo bem dolorido. E quando a gente tem doenças crônicas. Agora vamos para a parte que mais interessa. Como é que a gente faz para fortalecer esse sistema? Através de alimentação, atividade física, sono e controle de estresse. Quando eu falo esses 4 tópicos aqui, você se lembra de quê? Me diga aí. Saúde. Ou seja, um sistema imunológico fortalecido significa dizer que a pessoa é saudável. Então, eu vou começar a falar de cada um deles, começando de trás para frente. Estresse primeiro. Repare o que é que o estresse faz com as células do sistema imunológico. Agora, vamos lembrar do começo. Células são os soldados, tá? Quando a gente está estressado, o corpo libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele quer ser a última bolacha do pacote. Aí ele chega lá, perto das células, os nossos soldados, os guerreiros, e fala assim: opa, cheguei, agora todo mundo calado, sentadinho, ninguém se reproduz aqui e ninguém fala um com o outro, caladinho. Ou seja, ele diminui a reprodução das nossas células e ele também diminui a comunicação entre as células. Aí chega um invasor. Ao invés de você ter uns 2.000 soldados para ir lutar lá, umas 2.000 células, você agora tem umas 600. Diga aí. Agora bora falar de sono. Durante nosso sono é quando o sistema imunológico mais trabalha. Ele faz o seguinte: a gente tá lá dormindo, aí os soldados, as células de defesa do corpo, né, do sistema imunológico, elas começam a fazer a vistoria no corpo todo. Bora lá, pá, 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 vai marchando, fazendo a vistoria. Aqui tá bom, aqui tá limpo esse ombro, por aqui também, vamos descendo. Chegou ali no quadril, encontrou um invasor. Quando a célula encontra um invasor, a primeira coisa que ela faz é ela libera um mensageiro. Que eu vou dar um nome aqui estranho, citocina. Ela libera a citocina. E o mensageiro, que é a citocina, vai fazer o quê? Ei, olha, chegou o invasor, chegou o invasor, chegou o invasor. Vai passar a mensagem para todas. Vai sair correndo, corre lá para a cabeça e fala: chegou o invasor, todo mundo lá pro quadril, invasor no quadril. E as células correm pro quadril para eliminar aquele invasor. Por isso mesmo que quando a gente tá meio quebrado das pernas, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Dormir. Pode ser de tarde, de noite, a hora que for, a gente quer se deitar e dormir, dar uma cochilada. Porque é nessa hora que a vistoria acontece. Então, a partir do momento que você perde uma noite de sono, digamos assim, trabalha a noite inteira, você tem menos vistorias feitas no seu corpo e tem menos mensageiros liberados, porque a célula não vai detectar tão facilmente sem fazer uma vistoria. Agora, atividade física. Quando a gente tem uma atividade física, qualquer que seja o tipo de exercício,
numa rotina frequente, isso aí vai estimular a produção de mais células de defesa, de mais células do sistema imunológico dentro do corpo. Ou seja, você agora está estimulando a produção de mais soldados. Ao mesmo tempo que a atividade física também melhora a qualidade do sono. E o terceiro benefício é que a atividade física, ela provoca uma ação similar a uma febrezinha baixa. Aí você pensa assim, não, febre vai ser... Não, febre baixa não é ruim. A febre alta e descontrolada é ruim. Ela pode ser ruim até para os órgãos internos, mas a febre baixinha significa dizer que o seu corpo está fazendo exatamente o que ele foi feito para fazer, lutando contra aqueles invasores que estão lá. Então, a atividade física frequente, ela tem um efeito, porque ela aumenta a temperatura corporal, quando você está lá no meio da atividade, ela tem um efeitozinho de uma febre baixa, que é o de ir lá e defender o corpo. Agora vamos para aquela parte de dar água na boca, que é a parte de alimentação, que tá todo mundo interessado. Mas o que é que eu como? Como é que eu melhoro? Como é que eu me alimento para melhorar o meu sistema imunológico? Aí se eu tivesse sala de aula agora, eu ia querer que alguém levantasse a mão e dissesse: ô André, vem cá. E vem cá, que conversa é essa que tu falasse de órgão, de célula, de mensageiro? Eu não ouvi nada até agora sobre intestino. Então é aí que a gente vai entrar com o intestino e entender um pouco sobre ele. Vou fazer uma analogia agora, tá? Esses números não são verdadeiros, totalmente fictícios. Digamos que no meu corpo agora existam 10 células, apenas 10 no corpo inteiro. Dentro do meu intestino existem 100 células de bactéria, fungo, vírus, protozoário. Ou seja, a proporção é de 10 vezes maior. Eu tenho 10 vezes mais células de bichinho na minha barriga do que células minhas no meu próprio corpo. Então, o que é que essas células fazem? Digamos que elas estão todas equilibradas no seu intestino, vivendo todo mundo bem, você não tem problema intestinal, pai tal. As bactérias boas que estão no seu intestino, elas vão fazer um efeito similar às nossas células de defesa, que eu acabei de falar, que são os soldados. O que é que elas fazem? Não só elas fazem uma barreira no intestino, como elas também produzem aqueles soldados e produzem também alguns mensageiros. E aí, quando o invasor entra, elas soltam milhares, porque elas estão totalmente em vantagem com relação às nossas células. Tem 10 vezes mais. Por isso que você ouve por aí, porque o sistema imunológico está todo no intestino. Não está todo no intestino. Grande parte, sim. Porque a colonização intestinal é 10 vezes maior, aproximadamente, do que o nosso número de células. Então, a alimentação é aquela que é benéfica não só para o nosso corpo, mas também para as bactérias boas que estão ali no intestino, que estão morando de graça e a gente ainda tem que prover casa, comida e roupa lavada. Devemos comer o óbvio e devemos evitar o que a gente já sabe que nos faz mal. O que é o óbvio? Todas as comidas vegetais que foram plantadas e todas as comidas animais, que vêm de um animal, que vem da água, dos animais da água também, da forma mais perto da natural possível. E o que é que a gente deve evitar? Evitar as coisas que a gente sabe que faz mal. Exemplo, tem aqui um prato de feijão. Eu posso comer esse prato de feijão e ficar de boa, resolver minha vida, continuar meu dia como se nada tivesse acontecido. Você pode comer esse mesmo prato de feijão e ficar rotando, e ficar com gases, ficar empachada, ainda dar constipação daqui a 3 dias. Então não é a mesma coisa. Aí você vai decidir se você vai querer comer esse prato de feijão uma vez perdida raramente e ficar empachada raramente, ter os sintomas. Se você vai parar de comer o feijão nunca mais e nunca mais vai ter esses mesmos sintomas que o feijão provoca. Ou se você adora feijão, vai comer todo dia, não quer nem saber de gases. Aí é a gosto do freguês. Aí, sabendo de tudo isso agora, quais são os piores alimentos para a imunidade? São aqueles que são ruins tanto para o corpo quanto para as bactérias boas. Como é que as bactérias boas pegam um alimento ruim? Quando você alimenta as bactérias ruins, os fungos, os outros parasitas que estão lá, porque aí, desequilibra o intestino. Quais são esses alimentos? Açúcares, alimentos processados, coisas de pacote e álcool.
Aí a pergunta poderia ser a seguinte: mas André, me diz aí, e aquelas paradas que o povo fala, tome água morna com limão, jejum, que é bom para a imunidade, beba óleo de orégano, que é bom para a imunidade, faça uma simpatia, que é bom para a imunidade, tudo que esse pessoal fala. Gente, tudo que for derivado de algum ingrediente natural vai ser bom. Então não há um produto, não há um alimento, não há um ingrediente que você coma que vai melhorar a sua imunidade, até mesmo porque a gente acabou de ver que imunidade é um sistema complexo. Não é apenas, vou passar isso aqui que tá bom. Então veja bem, o que é que eu devo comer? Se for assim, desse jeito, se não tiver um alimento para comer, você deve comer variedade. Quanto mais variedade você tiver nos vegetais, nos legumes, nos grãos e nas proteínas animais que você comer, melhor, porque você não vai sentir falta de nutriente. Você vai estar com todas as vitaminas, todos os minerais lá no devido lugar deles, na devida quantidade deles. Mas assim, se você quiser falar de micronutriente, que são vitaminas e sais minerais, vamos lá. Os 3 principais que importam, digamos assim, importam mais para o sistema imunológico. Por quê? Porque se você tiver carência dele, vai afetar o sistema imunológico. Não que as outras vitaminas e os outros sais não importem, sim, todos são benéficos, mas esses 3 principalmente, quando se tem carência, o sistema imunológico sofre. Quais são eles? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho um exemplo da vitamina C, aqui o exemplo da vitamina E, os 2 são vitaminas, e aqui o exemplo do sal mineral zinco. A vitamina C, frutas cítricas, coloquei só alguns exemplos. Gente, esses exemplos aqui não são os únicos representantes dessas vitaminas desse sal mineral. Esses são os que têm uma concentração maior, tá? A vitamina C, a vitamina E, as nozes, as oleaginosas, as sementes, as folhas verdes e o zinco, que a maior concentração dele vai estar na carne vermelha, e aqui é uma carne de cordeiro, e nos crustáceos. Isso aqui, é uma ostra congelada, e aqui são a semente de abóbora. Essa aqui vai ser a maior concentração do zinco. Mas por que a carência dessas 2 vitaminas C e E e do zinco dá tanto problema no sistema imunológico? Porque esses 3, eles têm a função de estimular a produção de novas células de defesa. Estão lembrados? Dos nossos soldados para ir lutar. O zinco, ele estimula principalmente em pessoas de idade mais avançada. Mas antes que você me pense aí, eita, vou falar para minha avó, para ela tomar suplemento de zinco, porque carne de cordeiro e ostra ela não come. Não recomendo ninguém deve suplementar zinco sem a ajuda de um profissional capacitado, porque o zinco, se você tiver uma superdosagem dele através de suplementação, aí ele pode fazer o efeito contrário no sistema imunológico, e já vai afetar ao invés de ajudar. Agora, a vitamina C e a vitamina E, além de ajudar a estimular a produção de novas células, novos soldados, eles também agem como antioxidantes potentes, os 2. O antioxidante, o que é que ele faz? Ele vai lutar contra uma célula que vai oxidar. Pense numa ferrugem. Quem mora perto da praia tem um ferro, a marisia corrói aquele ferro, enferrujado, apodreceu o ferro. Agora pense nesse ferrugem dentro de você. Uma célula que vai oxidar, um composto que vai oxidar a sua célula, ele vai apodrecer dentro de você a sua célula. Então, os antioxidantes da vitamina C e da vitamina E vão lá e vão se agarrar com esse composto que vai oxidar e não vai deixar ele oxidar, apodrecer. Entendido? Foi mais ou menos isso. A explicação tá feita, toda do sistema imunológico. Agora, próxima vez que você for no médico, ele falar assim: Dona Maria, a senhora tem que se exercitar, Dona Maria. Mas, Dona Maria, a senhora tem que comer saudável, e esse estresse. Agora você vai entender o porquê por trás daquilo, você vai se lembrar. E na próxima vez que você for pensar em varar aquela noite sem dormir para estudar para a prova de última hora, você vai lembrar: eita gota, vou não, viu? Vou dormir, sabe por quê? Vai danificar meu sistema imunológico se eu ficar acordada aqui. Então, já está todo mundo avisado. É isso aí, pessoal.
comentários, sugestões pro próximo vídeo. É só deixar aqui na caixinha dos comentários, perguntas, o que for e até a próxima.